Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta incrível, o SIM Assessment, que foi criada para ajudar a gente a desvendar o futuro através do autoconhecimento. Uma jornada de 360 graus para dentro de si mesmo. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Chega aquele momento da vida em que um mundo de opções se abre, e junto com ele vem aquela ansiedade, aquela dúvida de qual é a melhor decisão a tomar. É um desafio e tanto. E olha, essa pressão não fica só com quem está escolhendo, não. Ela se espalha para os pais que querem ver os filhos realizados e para os educadores que estão ali tentando guiar da melhor forma. É um peso que todo mundo sente junto. Por muito tempo, a gente recorreu aos testes vocacionais tradicionais para tentar resolver isso. Mas, convenhamos, eles muitas vezes dão uma visão limitada, de um ângulo só. O Sim Assessment vem com uma proposta totalmente diferente. Não é sobre te dar um resultado final, e sim sobre te levar por um caminho de autoconhecimento, com uma visão completa, 360 graus. Certo, então vamos entender a essência dessa ferramenta. A ideia principal aqui é que o melhor jeito de navegar pelo futuro não é com um mapa pronto, mas sim com uma bússola interna, sabe? Uma bússola bem calibrada. E o Sim Assessments é exatamente essa bússola. O nome, aliás, vem de Sistema de Inteligências Múltiplas. Ele não é um teste de adivinhação, é um processo de avaliação sério, com base científica, para mapear o potencial único que cada pessoa carrega. E quando a gente fala em ciência, não é qualquer coisa. Estamos falando de uma base muito, mas muito sólida e respeitada no mundo todo. A fundação de tudo isso é a famosa teoria das inteligências múltiplas, do psicólogo de Harvard, Howard Gardner. A teoria dele basicamente revolucionou a educação ao mostrar que não existe só um jeito de ser inteligente. Existem vários. E essa frase dele resume tudo de um jeito perfeito. A questão deixa de ser medir se alguém é inteligente ou não, para se tornar uma exploração de como essa pessoa é inteligente. É uma virada de chave que valoriza todos os tipos de talento. Então, o sistema mapeia aptidões em 8 áreas diferentes, desde a habilidade com palavras, a linguística, até o raciocínio com números, a lógico-matemática. Tem também a percepção de espaços, a viso-espacial, e a consciência do corpo, a corporal-sinestésica. E ainda a sensibilidade para a música, a capacidade de se conectar com os outros, a interpessoal, consigo mesmo, a intrapessoal e, claro, com a natureza. Agora, o que realmente faz esse sistema ser tão especial é como ele coleta e analisa todas essas informações. Vamos dar uma olhada. Aqui está o grande pulo do gato, a metodologia 360 graus. Primeiro, o estudante faz a sua própria avaliação. Depois, ele convida pessoas de confiança, pais, professores, mentores, para darem a visão deles também. E por fim, o sistema cruza tudo isso. É simples, mas é muito poderoso. E o resultado visual disso é brilhante. Olha só. No gráfico da esquerda, a gente tem a visão que o estudante tem de si mesmo. Já no da direita, a gente vê o mapa completo, enriquecido com o olhar de fora. As diferenças podem ser muito, muito reveladoras. Então, a mágica acontece exatamente nesse cruzamento, onde as visões se encontram, a gente chama de convergência. Isso valida um talento, da confiança. Mas onde elas se afastam, na divergência, surge uma oportunidade fantástica de reflexão, a chance de descobrir um potencial que talvez estivesse escondido. E todo esse processo detalhado resulta num material de um valor imenso, um verdadeiro mapa pessoal de potencial. E não é um resuminho, não. A gente está falando de um relatório super completo, personalizado, de 45 páginas. É um mergulho de verdade no perfil de cada pessoa. Dentro desse relatório, você encontra gráficos detalhados, quadros de resumo, a análise completa das 8 inteligências e suas 19 sub-áreas e, o que é mais prático, as conexões diretas de todo esse autoconhecimento com cursos e carreiras reais. Transforma dados em direção. E o impacto disso é real. A Laura Santana, que é estudante, disse que ficou encantada com o quão completo é o relatório e principalmente com essa chance de ter uma opinião de fora, de quem a conhece bem. Ou Pietro, que falou uma coisa muito legal, que a ferramenta expandiu a percepção que ele tinha de si mesmo. Ele percebeu que não se conhecia tão bem quanto achava. Esse é o poder do autoconhecimento na prática. Bom, com tudo isso, a gente chega ao ponto de partida para uma fase totalmente nova.
A transformação que o Sim propõe é exatamente essa: é sair daquele estado de confusão, de ansiedade, e ir para um caminho com muito mais clareza, com um propósito e com uma direção bem mais segura. Então fica a pergunta para a gente pensar. Vale a pena fazer essa troca? Investir em se conhecer como a principal ferramenta para construir o futuro? No final das contas, a proposta é essa: parar de tentar adivinhar. É deixar para trás o acho que sim, para poder finalmente dizer com confiança: agora eu sei. Porque o futuro começa quando a gente se conhece de verdade.